Mais uma vez, agradecer o convite, o Conselho Federal de Enfermagem, a doutora Betânia. Com certeza, quando encaminharam a Comissão Nacional, a coordenação para vir aqui, com certeza para fazer parte desse diálogo, do debate. Nós somos auxiliares e técnicos, né? Tudo que eu tenho na minha vida foi graças à minha profissão, até a minha saúde foi graças a ela. E sempre conselheiro Jebson, sempre conselheiro Edir, nós sabemos que a luta não começou hoje. Então, o Dr. Manuel, ele quando entra e coloca essa criação da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos, não é para substituir, como foi colocado, não é para fazer com que realmente a gente pense que está tudo certo, mas que no processo da lei, lá atrás, é algo que foi uma falha na história da nossa enfermagem. Não respeitar, de fato, o auxiliar e técnico nessa composição. Então, o Wellington fez parte desse processo. Lá na ANATEM, que construiu também o encaminhamento da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos. Ela não tem direito a voz e voto, mas ela contribuiu muito já com a questão democrática no princípio da relação hoje que nós temos. Graças a isso, eu e o Edir, em São Paulo, fomos diretores, não por um acordo, fomos eleitos internamente também, auxiliares e técnicos. Na história do COREM São Paulo, foi a primeira composição de auxiliar e técnico da diretoria. E isso aconteceu esse ano também, graças também à contribuição do Jebson e do Dr. Manuel na gestão, que o país inteiro hoje tem auxiliar e técnico nos estados que são tesoureiros, que controlam o patrimônio da enfermagem, que realmente tem acesso a tudo isso e participa de fato. Então, isso mudou. A unificação também dos auxiliares e técnicos, nós, trabalhadores, com 2 inscrições, auxiliar e técnico, antes dessa questão não ter a comissão, nós também tínhamos que pagar 2 anuidades. Hoje, após 2019, nós hoje pagamos uma única anuidade. Ou seja, também nesse processo, mesmo não tendo condição de direito a voz e voto, nós tivemos a possibilidade de fazer. O auxiliar e técnico não passava nem na porta do Conselho Federal de Enfermagem. Hoje ele entra, hoje ele discute de igual para igual na questão do acesso às informações. Claro que precisamos discutir a lei, precisamos realmente fazer esse encaminhamento no Senado, no Congresso Nacional, mas sempre lembrando, o que mais me faz falta é que o auxiliar e técnico tem que ter participação efetiva na discussão também desses encaminhamentos. Porque o Wellington colocou alguns destaques, a enfermeira Elaine também colocou alguns destaques, e é necessário realmente a gente fazer os destaques antes de entrar para o Congresso Nacional, porque senão depois a gente vai ter frustração, porque depois que estiver lá aprovado, não adianta reclamar. Tem algumas questões que a gente precisa ressaltar, entre elas é a questão, o que significa paridade para o sistema? O que significa eu querer ser auxiliar e técnico com igualdade dentro do sistema? Simples, porque eu vou falar para a minha base que a partir daí eu consigo fazer o julgamento ético de forma igualitária, porque os auxiliares e técnicos de enfermagem, quando são julgados, nós temos ali a questão do voto vencido. Quantas foram as vezes, Edir, que nós estivemos ali discutindo a questão do processo, a vida do profissional de enfermagem, consentimento e semelhança de técnico de enfermagem. E o resultado final é a vida do trabalhador, que somos nós. Então, ter realmente a igualdade nas questões de decisão, do voto, de processo ético é muito importante. E por isso que fizemos aquela reformulação que o Jebson participou, para que a gente tivesse um pouco mais de igualdade, porque se fosse realmente numa contribuição de lei, com certeza, se a gente tivesse essa autonomia, faria. Mas realmente o processo para a mudança tem que ser realmente nas questões que envolvam a lei. Mas a era Dr. Manuel, que passou, deixou um legado, deixou a questão da comissão dos auxiliares e técnicos, pessoas que têm história, pessoas que hoje defendem também na base. Eu sou técnico de TI, a maioria trabalha realmente na ponta, e quando fala, não, deixou algo, mas algo que é só para passar o mel, nós não ganhamos para isso. A contribuição é uma câmara técnica comum. Todo mundo tem câmaras técnicas lá, de urgência e emergência, e etc, etc. E nós ainda lutamos nesse cenário para ter realmente participação nas demais câmaras técnicas. Hoje a Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos fala do macro, mas é necessário entender
os enfermeiros a entenderem de maneira geral, e essa é a contribuição na atual gestão da doutora Betânia, que a participação efetiva do auxiliar e técnico não é apenas uma comissão, é em toda a vida do processo dentro do sistema, o processo democrático de fato. Ficou para trás uma questão que, na época da ditadura, as mulheres não tinham essa autonomia. Na época da ditadura, os auxiliares e técnicos, chão de fábrica, passavam muito. Hoje, a gente tem uma nova era. O auxiliar e técnico hoje é um novo auxiliar e técnico com um pensamento diferente. A questão dele de opinião diverge, a gente pode divergir. As questões de ideia, encaminhamento a gente faz, mas naquela época, imagino que foi muito difícil. Então, agora, a gente conseguir fazer essa discussão é necessária, como auxiliar técnico de enfermagem e enfermeiro. E aqui sem divisão, nós somos enfermagem. Quando nós fizemos lá a disputa lá atrás, éramos oposição, porque nós nunca tínhamos sido. Conclusão. Só que na contribuição que nós fazemos, a gente quer o quê? O melhor para a nossa enfermagem. Tudo que eu tenho na minha vida, até a minha saúde, é com a enfermagem. Mas que realmente a gente faça um processo de fato democrático, que a gente consiga atingir realmente mentes e corações e que realmente a militância dos auxiliares e técnicos participe. O Wellington colocou a questão da consulta pública, inclusive eu até anotei uma consulta pública com 400 contribuições apenas. Essa contribuição realmente não traz a realidade dos nossos profissionais auxiliares e técnicos. Então, quando faz uma divulgação realmente para fazer com que os auxiliares e técnicos sejam representados, tem que ter mais divulgação, a gente tem que trazer isso para a realidade. Que Deus nos abençoe nessa contribuição, que fortaleça o processo dentro do Congresso, para que isso possa, e que o Conselho Federal está à disposição para contribuir também, para receber, né, essa comissão, para que a gente possa realmente, através também desse diálogo, melhorar a situação, né? Com divisão a gente não cresce, a gente só cresce com unidade, e aqui eu tenho respeito por cada um dos senhores e senhoras que tem história na enfermagem, e por isso que eu falo, ninguém aqui é inimigo, todo mundo é amigo do maior princípio da vida humana, que é a enfermagem que luta diariamente pelo próximo. Então, mais uma vez, muito obrigado e conte comigo. Obrigada, Jefferson. Líbia. E transmita os votos, né, a doutora Betânia, da comissão, agradecendo a ela, né, por ter atendido o nosso convite para estar aqui hoje debatendo. Isso prova que realmente o Conselho está ao lado, né, do que nós estamos lutando hoje, que é a paridade. Então, gente, eu já fui contemplada.